Foi? Ok? Oi pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa Masterclass. Hoje a gente vai realmente dar início a algo que sempre foi um sonho, né, para mim. Eu sempre tive vontade, né, de ter essa conversa assim com vocês, porque eu tinha muita vontade de que alguém pudesse ter uma conversa semelhante comigo, né, na época em que eu era candidato. E fiz isso por 2 vezes, enfrentei 2 ciclos distintos, tive muitas percepções diferentes em cada um desses ciclos, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o tema da aula de hoje, que é justamente esse que está aqui, ó, como criar um arsenal de segurança para enfrentar a etapa subjetiva, né? É muito legal a gente perceber isso, e por isso que hoje é um dia especial para mim, porque esse programa que a gente está se propondo a compartilhar com vocês, ele tem 2 propósitos muito claros. O primeiro propósito é realmente um propósito de transformação, não é assim, nem de longe, um simples curso, um programa de correção, né? A gente vai, na verdade, conversar sobre algo muito maior, uma transformação, e acabar com essa história de que tem que ter, só escreve bem quem é talentoso, quem não nasce com talento está fadado a ser ruim. Isso não existe. O sucesso, ele é treinável com as informações corretas, os conselhos corretos. Você consegue sim se desenvolver, incrementar a sua habilidade redacional. Você consegue entender que o jogo, ele mudou, né? Que é preciso ter mais consciência sobre isso, né? Que agora existem novas perspectivas que podem te fazer, se você conseguir incorporar isso de maneira sistêmica, você consegue saltar muitas posições e evitar também perder posições na etapa subjetiva, certo? Basicamente, a nossa proposta é que em um tempo razoável toda essa informação seja compartilhada de maneira muito, digamos assim, muito útil, muito direta, né? Então nós vamos fazer assim um treinamento que vai aliar a parte teórica, né, com a parte prática, com treinamento efetivo. E isso vocês vão perceber que foi a tônica, a nossa tônica foi essa. Foi fazer realmente uma preparação sistêmica que vai envolver teoria e prática. Mas isso tudo para que vocês consigam encantar mesmo o examinador, né? Que vocês consigam aprimorar todas as estratégias e encantem mesmo. Cheguem na hora da prova subjetiva, vocês consigam escrever textos com segurança, certo? Essa é a tônica e a nossa ideia. Bom, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Walter Ventura, né? Eu sou procurador da Fazenda Nacional, Master Coach, palestrante, professor, muito humildemente, sempre que posso contribuo com os colegas, né? E cofundador do Bom no Direito, junto com meu querido amigo Jorge Ottoni, né? E essa história toda aqui, ela tem início justamente numa história nossa, numa vivência, numa história que eu e o Jorge, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu preciso contar rapidamente como isso tudo aconteceu, como o Bom no Direito surgiu, porque isso tudo tem muita relação com o que nós vamos falar, né? Esse arsenal de segurança que nós vamos conversar hoje não surgiu por acaso, né? Isso vem sim de treinamentos que nós fizemos. Não foram poucos treinamentos, foram vários treinamentos, né? Desde que eu fui aprovado no meu primeiro ciclo, eu dava muita aula como professor, e a minha matéria era direito tributário, e eu sabia muito ali conduzir e tal a sala de aula. Mas depois que eu passei pelo segundo ciclo de estudos e conheci o Jorge, a gente foi aprovado no mesmo concurso e ficamos amigos, a gente teve muito esse desejo de compartilhar conhecimento, de compartilhar conteúdo. E no começo a gente fazia isso assim, de maneira despretensiosa, a gente decidiu criar uma página e fazer postagens, né? A gente pegava lá questões de prova discursiva, questões de prova oral, e a gente então respondia aquilo e postava lá no Instagram. E como era bom, realmente, como era bom ver esse feedback das pessoas, agradecendo. Muita gente estava indo para a prova oral, e eu me lembro que eles pegavam, só um instantinho, as nossas postagens,
imprimiam para estudar, depois marcavam a gente, comunicavam e diziam, nossa, caiu na prova exatamente aquilo que estava no post de vocês, e foi sensacional, me ajudou demais. Enfim, e isso foi crescendo, foi ganhando corpo realmente, como eu até conto a história rapidamente no e-book, de maneira que as pessoas começaram a pedir materiais, e a gente decidiu, então, Jorge, vamos fazer uma coisa, vamos profissionalizar a página, né? Vamos criar uma plataforma e vamos fazer algum material, algum conteúdo que a gente gostaria que fosse feito quando a gente estudava. Partindo dessa premissa, nós começamos lá, fizemos a revista Quebrando a Banca, e o mais legal disso tudo, pessoal, é que com 15 dias que a gente tinha lançado essas revistas, a gente recebe um pedido inusitado. Uma querida pessoa, né, pra gente, muito importante, ela faz um contato e diz, olha, eu acho a página de vocês excepcional, é um conteúdo realmente muito, muito, muito relevante. E nós temos aqui um grupo de pessoas que está aprovado na fase objetiva e vai fazer a segunda fase do concurso para a magistratura federal, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E a gente queria saber se vocês poderiam montar um curso de questões discursivas, de questões discursivas para a gente se preparar para a etapa subjetiva. A gente ficou pensando muito, foi um momento realmente assim, de muita reflexão, a gente estava com esse receio, né, e agora, será que vai dar certo? Nós já estamos com as revistas que estão consumindo muita energia da gente, mas eu e o Jorge, a gente é meio doido mesmo, a gente compartilha dessa doidice de aceitar desafios, e a gente disse, não, vamos aceitar o desafio, mas a gente tem que fazer algo diferente, então vamos fazer como se fosse para a gente, vamos fazer um curso, se nós fôssemos os participantes, os alunos, e como a gente gostaria de ser avaliado. E aí a gente começou, então, a mim coube o papel, então, de fazer a preparação dessa ficha de avaliação, que a gente chama de devolutivo. E eu fiz como se eu fosse ser avaliado, né? Realmente, eu usei do mais profundo senso de empatia, construí uma ficha completa, né, que hoje é muito realmente vista como referência, porque aborda, avalia o participante em vários aspectos. E aí a gente levou a apreciação dos colegas, né? Todos os colegas da equipe tiveram a oportunidade de dar uma olhada ali e foram dando contribuições. E tal, até que a gente conseguiu fechar. Foi um parto, um verdadeiro parto a elaboração dessa ficha. Mas quando ela saiu e a gente começou então a trabalhar com esses colegas do programa do TRF5, assim, a gente ficou muito impressionado como aquilo fazia diferença para eles e como eles registravam isso para a gente. Isso realmente nos deixou muito, muito felizes, né? E ao mesmo tempo com um senso de responsabilidade muito aguçado. Porque eles diziam, olha, eu nunca vi nada igual, assim, a ficha de avaliação, o carinho que vocês têm, assim, com os participantes. E aí a gente, então, teve realmente, a partir daí, a gente entrou num ciclo intenso de promover cursos assim, um atrás do outro, né? Graças a Deus as coisas aconteceram de maneira muito positiva, né? Foram muitos cursos para a segunda fase, muitas pessoas aprovadas, muitos feedbacks assim, importantes e relevantes para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho. E ainda assim eu ficava olhando e dizia, está faltando mais, dá para ir além, dá para fazer algo ainda melhor, né? Eu percebia isso, porque nesses programas de reta final, né, a gente recebe muita demanda dos participantes, e são demandas de todas as ordens, e a aula de hoje, vocês vão ver que tem tudo a ver com isso. Na verdade, ela foi projetada com base em demandas, em percepções que nós tivemos a partir das observações que fizemos em todos os programas que já foram ofertados pelo Bom no Direito. Então, por meio dessas percepções, nós conseguimos catalogar o que a gente chama de sistema de preparação completa mesmo, a integral, né? A preparação sistêmica para a etapa subjetiva. E, então, eu sentia que a gente podia expandir isso e mais, que aqueles conselhos que eram dados individualmente, eles poderiam ser dados de maneira generalizada, para alcançar um número maior de pessoas, né? Muita gente chegava, e o que é que eu faço nessa situação, e o que é que eu faço nessa situação? A gente ia lá e dava um conselho por WhatsApp, mas a gente pensava, nossa, mas quanta gente não sabe dessa mesma coisa, ou faz essa mesma pergunta?
Quantas pessoas gostariam de ter essa mesma informação? Foi com base nisso, aquilo ficou na minha cabeça, martelando. Eu disse, não, a gente precisa fazer algo maior. E eu passei, então, os últimos 5 meses, né, fazendo um verdadeiro preparo para que esse programa pudesse existir, né, E coletando questões, entendendo como que funciona tudo. E a ideia é essa, é fazer algo integral, global, algo sistêmico. Por isso, então, eu já me sinto agora, sim, confortável, depois dessa breve introdução, para descer a lenha, entrar propriamente, né, na nossa Masterclass, no tema da Masterclass, que é essa questão de como você vai a uma etapa subjetiva e você vai mais preparado, vai com um arsenal de segurança. O que foi que eu pude perceber? Vou pedir um auxílio da minha querida amiga Marta Alencar, nossa coordenadora operacional, para ela passar aqui para mim o slide que vai trazer o que é que significa essa preparação sistêmica que eu acabei de falar. Vejam bem, depois de 2 anos de trabalho muito intenso, né? Na verdade já existe assim mais, mas esses últimos 2 anos o trabalho realmente foi muito intenso na preparação para a etapa subjetiva, né? Para as provas discursivas. Eu pude perceber que mesmo aqueles candidatos mais experientes na etapa objetiva, aqueles que acertam 90% da prova na primeira fase, eles chegam na segunda fase e eles costumam ter dificuldades em algum desses 5 nichos. Estudo, a etapa subjetiva em si, ou seja, conhecer o funcionamento da etapa subjetiva, as premissas, as novas habilidades que precisam ser desenvolvidas, os novos pontos de cuidado. A gente vai falar um pouco sobre isso. Examinadores, muitos nem têm noção de como é que funciona a cabeça do examinador, quais são as estratégias que o examinador pode utilizar para elaborar enunciados. E quando você conhece isso, você ganha uma vantagem muito relevante. Por quê? Porque você já não tem tanto espanto ao se deparar com os enunciados, né? Porque a questão dos enunciados que mais pega, nós vamos ver, é saber antecipar aqueles pontos que são centrais de abordagem, aqueles pontos que são esperados pelo examinador. Esses dias agora a gente fez até uma pesquisa, para vocês terem ideia, eu lancei lá uma pergunta, qual é a sua maior dificuldade na etapa subjetiva? E a grande maioria das pessoas é descobrir o cerne, ali tentar identificar, antecipar, selecionar os pontos de abordagem que o examinador está querendo que eu trate. Então, em maior ou menor medida, isso aqui, essas 5 coisinhas, são, digamos assim, os 5 nichos que podem causar dor ou desconforto nos candidatos que precisam enfrentar uma etapa subjetiva. Então, a primeira referência para se criar um arsenal de segurança é que o teu arsenal de segurança... Martinha, passa para mim, por favor, o vermelhinho ali. Obrigado. Para criar um arsenal de segurança, você precisa cuidar do seu estudo. Saber como estudar. Como eu faço um estudo mais eficiente. Enfim, como eu vou me preparar melhor. Segundo ponto. A etapa subjetiva. O que é que eu preciso? Qual é o mínimo que eu preciso saber para entender dessa etapa subjetiva? Tem muitas pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso. A verdade é essa. Um outro ponto. Examinadores, né? O mínimo que eu preciso saber sobre os meus examinadores, né? Quarto ponto. Resolução de prova. Será que eu sou um bom estrategista em resolver provas discursivas ou em enfrentar a etapa subjetiva?
Isso aí também é algo sempre muito presente e legal, porque a gente percebe isso nos grupos. Quando a gente faz um programa desses no estilo reta final, a gente sempre percebe os próprios alunos, né? Eles ali discutindo e debatendo sobre isso, né? E agora, e se vier assim, se vier assado, qual a melhor estratégia? Então, a gente conseguiu também entrar um pouco nesse universo e catalogar uma série de informações relevantes que são premissas, que você pode aplicar ali na hora e que vão te ajudar demais. Por fim, estratégias linguísticas, né? Isso porque já não é novidade para ninguém que, inclusive alguns editais, já falei isso na aula passada que eu dei, alguns editais já estão colocando os elementos linguísticos na nota de conteúdo. Então, de maneira expressa, né? Isso está inclusive no e-book. Já não é mais novidade. Aquela ideia tradicional que a gente tinha, de que assim, você vai lá na etapa subjetiva e quando você pega o enunciado da questão discursiva, não importa, se você colocar o que está no espelho, a sua nota vai ser 10. Essa ideia, eu acho que já está completamente abandonada. Essa ideia, talvez há 10 anos atrás, ela fizesse muito sentido. Hoje não. Hoje, a cada dia que passa, as bancas estão ficando mais rigorosas, né? Inclusive também as bancas profissionais, não só as bancas próprias, no sentido de avaliar o candidato nesses aspectos também linguísticos. E aí sim, a gente começa a conversar um pouco sobre cada um desses nichos, digamos assim, desses núcleos, né? Porque a nossa aula é sobre isso, né? É sobre como você criar um arsenal de segurança para enfrentar a etapa subjetiva. E eu preciso compartilhar com vocês aspectos mínimos, né, que vocês precisam ter para criar esse arsenal de segurança em cada um desses subnichos, digamos assim, desses nichos aí que eu coloquei, né? O primeiro ponto, então, do arsenal Walter, como é que eu consigo otimizar o meu estudo, né? Que muita gente tem dúvida, assim, né? O que é que eu preciso saber ali para ir bem no estudo? Esse é o primeiro ponto do seu arsenal de segurança. O candidato que tem diretrizes fortes para saber conduzir um estudo de segunda fase, ele sabe quais são os princípios que ele deve passar a adotar, que as premissas mudaram, né? Eu contei para vocês na minha aula do nosso colega que a primeira vez que ele foi fazer uma etapa subjetiva, ele não fez uma questão discursiva, nem treinando e nem simulando. Ficou 2 meses lendo doutrina, tentando ler doutrina de capa a capa, porque na cabeça dele, ele só conseguiria a aprovação se ele lesse aquele calhamaço de doutrina que ele tinha disponível, se ele conseguisse revisar tudo. E ele compartilhou com a gente uma impressão muito interessante. Ele disse: rapaz, eu sabia de tudo. Eu sabia de tudo. Eu olhei na hora da prova, parece que tudo eu sabia. Mas eu não sabia escrever nada. Eu sabia o que estava sendo perguntado, mas na hora de colocar no papel, eu não conseguia colocar no papel. Passei foi longe de obter a aprovação. Isso é algo muito importante, isso aí diz tudo. Uma situação dessa. E aqui, dentro do estudo, 5 pontos de cuidado iniciais, que já vão te ajudar a construir esse arsenal de segurança que eu quero que você, por favor, anote. O primeiro deles é que não é mais só conteúdo agora. É esse que eu acabei de falar. Não é mais só conteúdo. Para ter um arsenal de segurança, você tem que entender que agora você vai ter que cuidar do conteúdo e do seu coraçãozinho, do seu emocional. Por quê? Porque se nós pudéssemos representar em gráfico as barreiras a serem vencidas durante um concurso público, que normalmente nós temos 3 etapas, né? Os concursos tradicionais que exigem estudo de alto rendimento, que é a prova objetiva, a subjetiva e a oral, né? E se nós pudéssemos representar em gráfico as barreiras que os candidatos enfrentam, nós teríamos ali a barreira do conteúdo e a barreira do mental e emocional. Eu sempre falo isso. Na primeira fase, a barreira do conteúdo é, de longe, aquela maior,
que está num patamar de altura superior. E a barreira do mental emocional está aqui. Na segunda fase, parece que elas meio que se igualam. E na fase oral, se inverte. A barreira do conteúdo na fase oral já nem é a maior, porque o candidato já sabe muito. Agora ele vai ter que saber dizer isso para o examinador falando. Então a barreira do emocional explode, supita na prova oral. Tem que ter um preparo emocional muito, muito forte para isso. E na segunda fase ela é meio equilibrada, mas vejam que sobe muito. Então, acabou essa história. Eu tenho um caso para contar rápido. Um aluno eu preparei em 2015, 2016, era o concurso da PFN, em 2015. Eu tinha 30 alunos que eu fiz uma mentoria para eles, fiz resumos para eles, isso para a prova da PFN, né? Resumos dos tributos federais e tal. Dei uma direcionada nos estudos, fiz uns simulados e tal. E é impressionante, assim, eu acho que um dos participantes desse programa que eu fiz, ele era indiscutivelmente o que mais sabia em termos de conteúdo científico, conteúdo jurídico, técnico. Agora, infelizmente, ele tinha uma cabeça muito difícil, ele era muito pessimista, ele só analisava as coisas sob uma perspectiva negativa, e eu fiquei realmente tentando trabalhar isso nele, mas não teve jeito, realmente. Dos 30, nós tivemos aí 3 pessoas que não conseguiram, 27 foram aprovados, 3 não conseguiram, e ele, infelizmente, era um dos 3 que não conseguiram. E eu tenho certeza absoluta que não foi por falta de conhecimento. Na hora de uma das provas mais relevantes, ele teve realmente muita dificuldade na hora da elaboração do parecer. Ele se atrapalhou nisso, mas ele sabia o conteúdo. Depois que ele fechou o caderno de prova para ir embora, tudo veio na cabeça dele. Ele teve um branco súbito. Então, primeiro ponto de cuidado para a etapa subjetiva, para criar um arsenal de segurança. Mentalidade. Segundo ponto de cuidado para criar um arsenal de segurança. Agora a relação é homem-homem. Na primeira fase, quem corrige é uma máquina. Você marca o X, aí vai uma máquina lá e corrige sua prova. Na segunda, não. É uma pessoa, ser humano. Então, como eu já tive a oportunidade também de ser examinador no passado, né, eu, obviamente, percebia isso. Eu pegava lá dezenas ou centenas de provas e a relação era eu com outro ser humano. Ele tinha que me convencer que ele era melhor que os outros. E para isso, ele precisava me encantar. E é impressionante, como a gente sabe, aquele candidato que já consegue te encantar nas 5 primeiras linhas. Ele já consegue. E de alguma maneira, nas 5 primeiras linhas, ele já joga um conteúdo que você diz, opa, peraí, isso aqui é diferente. Então, esse ponto é muito importante. E a gente vai trabalhar isso também. O terceiro é cuidar da escrita. Né? Cuidar da escrita. Normalmente as pessoas não costumam ter tanta dificuldade assim, mas algumas pessoas têm sim ainda muita dificuldade com a parte linguística. E a gente percebe que existem estratégias de otimização do texto. Né? A gente sabe que se você consegue trabalhar isso de maneira muito bem montadinha, você consegue melhorar seu texto. Quarto, é que a questão agora começa a ficar mais forte. Você precisa, na etapa subjetiva, botar a mão na massa. Então agora é o momento de você simular. Simular significa viver o momento da prova antes de chegar nele, antes de ele efetivamente acontecer. Esse é um ponto de cuidado que aquele nosso colega não fez e teve um prejuízo enorme. Ele não estava habituado ao cenário de tensão, né? E o quinto, você precisa atentar que são dezenas, às vezes centenas de provas a serem corrigidas. Então, a sua tem que se diferenciar. Realmente, você tem que trabalhar para isso, para que a sua se diferencie naquele universo. Porque os examinadores costumam, cada vez mais, isso está aumentando, se utilizar do famoso método comparativo. Ele compara. E, antigamente, a gente tinha aquela ideia que era muito assim. O candidato pegava a prova do outro e dizia assim, mas eu coloquei a súmula, tá vendo? Ele colocou também a súmula. Mas eu coloquei também um artigo, ele também colocou o artigo. Eu coloquei tudo o que ele colocou. Por que a minha nota foi diferente? Por isso. Porque hoje já não é mais só o conteúdo. Mudou. Hoje é o conteúdo mais a tessitura dissertativa. Tessitura vem de tecido, que remete a texto.
ou seja, o texto precisa ter tessitura. Tessitura é entrelaçamento, é saber conectar as unidades métricas de informação, que são os parágrafos. Isso é muito importante. Então, esses 5 pontos de cuidado para o seu estudo, né, para criar um arsenal de segurança, eles são muito importantes. A partir do momento em que você tem mais tranquilidade, não, estou bem nesses pontos, estou cuidando de todos esses pontos, não estou relegando nenhum a último plano, isso para você é muito importante. Uma outra coisa importante, você precisa saber mapear o edital. Isso para estudo é tudo, e você precisa saber mapear o edital para que você saiba elaborar o seu cronograma de estudos da maneira correta, com ênfase na segunda fase, porque isso também muda. E aí, para mapear corretamente, eu sempre seleciono 2 coisas muito importantes para o seu arsenal de segurança. Primeiro, identifique o seu núcleo essencial de estudo a partir dos pontos que você tem maior deficiência. Então, são 2 coisinhas aqui muito importantes a serem mapeadas para criar um arsenal de segurança. A primeira delas, quais são os pontos de maior incidência para a carreira que eu estou disputando? E a segunda delas, desses pontos de maior incidência, quais deles eu tenho maior deficiência? Incidência e deficiência. Se você consegue conjugar esses 2 fatores, você já começou a saber qual é o núcleo essencial para você. Cada pessoa é um universo. Então você vai identificar para você o núcleo essencial. Claro que isso pode ser aprofundado ainda mais, né? Existem outras microestratégias dentro disso, mas pelo menos isso é o mínimo para criar um arsenal de segurança. Pontos de alta incidência confrontando com pontos de maior deficiência. Um outro detalhe para criar um arsenal de segurança no estudo é que quando você localizar os pontos de maior incidência, você precisa classificar esses pontos. Walter, o que seria classificar esses pontos? Você precisa entender o jeitão daquele ponto, a roupagem daquele ponto. Cada ponto do seu edital, independentemente de qual seja a matéria, ele consegue te dar orientações muito importantes e que poucas pessoas se atentam a isso. Esse ponto, ele tem predomínio em relação ao canal de conteúdo? Observem isso, isso é muito importante. Walter, o que é que isso quer dizer? Predomínio em relação ao canal de conteúdo envolvendo o ponto. Olha, nós temos 3 canais de conteúdo básicos aqui na nossa área jurídica. É o canal normativo, né, legislação, né, leis, Constituição, normas infraconstitucionais e algumas normas infralegais importantes, né, em algumas matérias, né, entra a importância de normas, inclusive infralegais, como, por exemplo, o direito ambiental. E você precisa, então, mapear o jeitão do ponto. Olha, esse ponto aqui é um ponto essencialmente normativo, ou essencialmente teórico, ou essencialmente normativo, mais jurisprudencial. Pouquíssima teoria nesse ponto. Walter, isso é importante? Demais. E por que é importante? Porque quando você sabe classificar o ponto, quando você entende o jeitão do ponto, você vai saber onde é que você vai precisar estudar doutrina para a segunda fase. Entenderam a sacada? Você vai entender como é que você vai estudar doutrina. Porque tem gente que, eu vou estudar doutrina em tudo. Não, vocês vão ver que não. Um estudo de segunda fase eficiente não é um estudo que você estuda doutrina. Na verdade, é um estudo muito mais predominante em jurisprudência, classificações e conceitos que normalmente você não vai na doutrina, você vai em resumos que você já fez, ou em cadernos, ou em materiais, videoaulas, dependendo de muito como é que você assimila melhor, qual é a sua melhor memória. E resolvendo as questões, você vai ver que lei seca cai demais em segunda fase. E principalmente a questão da abrangência, que é um outro ponto que você precisa ter muito bem claro. De folga, para criar um arsenal de segurança, você precisa focar muito mais na abrangência do que na profundidade dos pontos. Inclusive, uma das coisas mais importantes é você saber mapear os pontos em que você vai precisar aprofundar. Isso para o arsenal de segurança é ótimo. Mas o foco é a abrangência.
você precisa saber para a prova discursiva e prova oral, em regra, você precisa saber muito do que é básico. Muito do que é básico. Conceitos, classificações, definições, princípios. É isso. Pegue qualquer questão de segunda fase. Você vai ver que a grande parte delas envolve isso. Com uma pitada normativa e às vezes uma pitada de jurisprudência. Mas isso cabe mais aprofundamentos. Mas basicamente, saber classificar ponto. Saber identificar ponto, classificar. Aí você consegue fazer também o que a gente conhece como as varreduras de sucesso, aquele estudo de véspera, né? Onde é que eu vou dar uma varrida aqui para perceber quais são os debates mais importantes para a minha carreira. Sempre lembrando, matéria, ponto, debate. Sempre essa escala de afunilamento. Matérias mais importantes, dentro das matérias os pontos mais importantes, dentro dos pontos, debates mais importantes. Chega um ponto que você chega um momento que você está muito bem preparado, você está sabendo até os pontos, os debates, dentro de cada ponto. Você conhece os debates. Esse ponto aqui é o ponto do licenciamento ambiental. Pô, quais são os debates dentro de licenciamento ambiental? Tem aquele debate A, tem aquele debate B, aquele C. É isso. É isso. Muito bem. Saindo do estudo, agora a gente vai falar um pouco sobre o arsenal de segurança aqui dentro da compreensão da etapa subjetiva, né? Além de estudar bem, de saber elaborar um cronograma de estudo com premissas corretas, sabendo identificar os pontos, como é que o que eu preciso saber para compreender melhor a etapa subjetiva e que vai me dar mais conforto, mais segurança? Eu cataloguei pelo menos 3 coisas essenciais que aqui realmente é preciso saber. A primeira delas, esteja muito antenado ao perfil da sua prova. Tá, Walter, isso é muito geral. Fale de maneira mais específica. Vamos lá. Qual é o perfil da sua prova? Já começa a pergunta. Banca é própria ou banca profissional? Walter, qual a diferença e para que isso me importa? Tudo. A métrica muda. Tem diferenças métricas quando a banca é própria e quando a banca é profissional. E pelo menos um ponto você não pode deixar de saber. E quando a banca é própria, né? Quando é uma banca onde você vai conhecer ali, são os seus examinadores, você vai naturalmente precisar trabalhar com o que a gente chama, né, de jurimetria. Você vai ter que fazer a jurimetria da banca, né? Do mesmo jeito que quando a gente vai fazer uma sustentação oral, a gente precisa fazer a jurimetria dos julgadores daquela determinada câmara ou turma que vai julgar o nosso processo, que é relevante, porque se não fosse nós não estaríamos fazendo uma sustentação oral. Aqui no concurso a gente precisa fazer uma boa jurimetria da banca, né? É importante ter um catálogo de premissas para como fazer uma boa jurimetria da banca. Por quê? Porque se você conhece bem a sua banca, o seu examinador, você consegue muitas vezes antecipar um ponto da prova, ou então até uma questão da prova. No caso do TRF5, isso aconteceu com a gente. Foi o nosso primeiro programa e um dos determinados examinadores, a gente tinha uma noção de qual era a formação acadêmica dele, os trabalhos científicos dele, e a gente conseguiu, né, elaborar na véspera da prova ali um conteúdo que foi veiculado para os alunos, que era totalmente sintonizado com o examinador, e o tema da dissertação foi esse. Então a gente deixou assim, não é que o tema da dissertação foi esse, mas foi conectado a esse assunto, e foi muito legal para a gente, assim, foi uma alegria muito grande a gente ter conseguido conversar sobre isso. E essa questão, além dessa questão da jurimetria, por exemplo, muita gente ainda não sabe, está aqui no meu teleprompter, conhecer tipologias básicas de enunciado, não sabe diferenciar uma questão roteiro de uma questão problema, de uma questão abstrata. Isso é muito importante para o arsenal de segurança. Você olhar para o enunciado e já sabe qual é a tipologia que está presente, porque você já se antenou com isso, né? Então você já meio que sabe construir, e mesmo quando não dá para você ter um roteiro, quando é uma questão com uma perguntinha pura e simples, você já tem um roteirinho pré-formatado na sua mente para poder trabalhar aquela questão, a resolução daquela questão. E uma outra coisa que
muito pouca gente também, os iniciantes principalmente, não se preocupam aqui na compreensão da etapa subjetiva, é a questão do controle de espaço e de tempo. Muita gente se perde com isso, principalmente quando vai fazer a etapa subjetiva pela primeira vez. E é muito importante para criar um arsenal de segurança você saber gerenciar tempo e espaço, se habituar a isso. Então a gente agora fica confortável para dizer: arsenal de segurança tem a ver com estudo, arsenal de segurança tem a ver com entender como é que funciona a etapa subjetiva em relação ao perfil da prova, em relação ao perfil da prova, gestão de tempo, gestão de espaço, compreensão das tipologias de enunciado. Isso é um mínimo para criar um arsenal de segurança para uma etapa subjetiva. Avançando um pouco mais, a gente ainda pode falar, agora já dentro da questão dos examinadores, que é muito importante tentar entender como ele pensa, tentar entender o que ele quer, tentar entender o que está por trás do enunciado, saber identificar os pontos de abordagem central. Ele diz alguma coisa, ele traz alguma comunicação para a gente, ali naquele enunciado, e aí a gente tem que tentar entender um pouco disso. Como é que funciona? Quais são, pelo menos, é possível catalogar estilos de elaboração de enunciados em provas discursivas? É possível. É possível você catalogar perfis de enunciados. Além das tipologias, você pode avançar um pouco mais e chegar nos perfis de enunciado, né? E isso é algo também muito importante. Por quê? Porque isso, quando você entende os perfis de enunciado, facilita demais o momento em que você vai ali efetivamente resolver a sua prova. Eu tenho até um caso que eu fiz uma determinada questão e eu, nesse momento, foi que eu fiz, e o examinador seu pode fazer isso também, o seu examinador. Eu não estava tão preocupado naquela questão em efetivamente medir o conteúdo em termos de complexidade, né? A minha preocupação maior era criar um cenário de tensão máximo em relação a um dos aspectos que é o poder de concisão, ou seja, pedir para que o candidato falasse sobre muitos assuntos, ainda que não tão complexos, mas dentro de um espaço pequeno. E eu percebi que assim foi um desastre. De maneira geral, quase ninguém conseguiu se desincumbir de escrever sobre todos os pontos que estavam colocados no enunciado. Por quê? Porque não soube entender o que é que eu queria naquela questão. Não pensou nisso. Sentou, pegou, começou a resolver na doida sem saber que tinha uma estratégia do examinador por trás da elaboração daquela questão, que no caso o examinador era eu. E isso acontece na prática, isso acontece, é importante você conhecer sobre o seu examinador, conhecer como ele pensa, saber que existe uma diferença entre a prova checklist e a prova subjetiva real. É muito importante, às vezes você já, pelo jeitão do concurso, você já sabe, nossa, esse concurso parece que está com cara mais de prova checklist, esse outro subjetiva real. Aqui eu vou precisar ter muito cuidado, porque o método comparativo está bem forte nesse cenário aqui. Avançando um pouco mais, a gente consegue ainda chegar nesse arsenal de segurança, e aqui talvez seja assim onde eu mais percebo alunos muito bons, tecnicamente muito bons, enfrentando dificuldade, é na questão do quarto nicho do sistema de preparação, que é a resolução de prova. Muitos são os candidatos, os participantes do nosso programa, que depois de fazer uma prova oral, uma prova discursiva, chegam para a gente dando feedbacks ou dizendo, nossa, eu não consegui resolver a prova como eu gostaria. Faltou tempo, ou então faltou linhas, ou então não consegui me desincumbir de abordar todos os pontos do enunciado. Então saltei, pulei, desorganizei minha resposta. E aqui, pelo menos 4 pontos centrais em relação à questão
da resolução de prova em si, é preciso que vocês incorporem. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença para vocês. O primeiro deles, vocês precisam aprimorar muito a técnica de reflexões preliminares, o brainstorming. Esse é talvez um dos pontos mais importantes para o arsenal de segurança. É saber, de maneira muito rápida e automática, fazer um brainstorming, fazer a reflexão preliminar que você precisa fazer, com perguntas já todas na sua cabeça. Você, ao ler o enunciado, já vai batendo na sua cabeça o checklist das reflexões preliminares. Para quê? Para chegar no segundo ponto central, que é identificar o cerne da questão. Né? Quando você tem um bom catálogo de reflexões preliminares, já está acostumado a isso já está no seu automático. Você tem mais facilidade para identificar aqueles pontos de abordagem que o examinador espera, o cerne da questão. Porque você já pensa de um jeito completamente estruturado para isso. Você já pensa, isso aqui é uma questão normativa, jurisprudencial, conceitual. Cuidado, tem falsas questões conceituais que na verdade são normativas. Isso é muito importante que vocês se atentem. Porque, sabendo identificar os pontos de abordagens, você constrói rapidamente o terceiro ponto de cuidado para criar o arsenal de segurança em relação à resolução de prova, que é o sumário prévio ao projeto de texto, que na maioria das vezes recomenda-se que seja feito. Uma possibilidade de não fazer um sumário prévio, um projetinho de texto, é quando realmente, na situação em que você precisa usar de técnica de sacrifício. Você não tem tempo algum, a prova tem um cenário de altíssima tensão. Como eu falei na aula passada, existem níveis de tensão. Você já tem que ir para a prova sabendo quais são esses níveis, porque a gestão do tempo de prova, eu falei isso na aula passada, quem não assistiu, assista. Ela começa antes do sino, começa em casa lendo o edital. A hora que você lê o edital, já começa ali a sua gestão de tempo. É preciso ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. E você precisa saber, às vezes, correlacionar frações do seu tempo. Qual é a relação que eu uso para preparar o meu sumário prévio e para efetivamente redigir a questão. Isso vai te dar segurança. E o quarto, principal, saber trabalhar muito bem a gestão do conteúdo. Muito bem a gestão do conteúdo. Em dois vetores, seleção e alocação. Seleção e alocação. Primeiro você vai selecionar o conteúdo, porque você fez ali o brainstorm, fez o sumário prévio. Depois você vai alocar o conteúdo. Normalmente o edital te dá, a prova, o enunciado pode te dar o roteiro. Quando ele te dá o roteiro, é importante ter isso, muito legal. Às vezes ele não dá o roteiro. Então, você precisa alocar. Uma das falhas muito comuns que eu percebo é falha de agrupamento. O candidato bom, tem conteúdo, mas ele não sabe agrupar as informações. Ele escreve um primeiro parágrafo sobre um tema, escreve um segundo sobre já outro assunto, e no terceiro ele volta para o mesmo assunto do primeiro parágrafo. Isso é falha de agrupamento. O examinador percebe isso como um vício no seu texto, né? E esse vício nós vamos observar que é um vício de coerência, né? Por quê? Porque houve uma repetição. O espelho basta uma vez. Isso é muito importante. Por fim, aí sim a gente consegue entender que para fechar o arsenal de segurança, você precisa trabalhar muito bem com estratégias linguísticas. Por quê? Porque, a gente já falou, não adianta, é uma realidade. O curso do TJ Bahia e vários outros. O TJ Bahia eu lembro que foi mais recente, quando eu peguei para preparar uma mentoria para os alunos que iam fazer o concurso da magistratura estadual, TJ Bahia. Aí só confirmou o que eu já achava. Agora o CESP já coloca lá no edital, coesão e coerência faz parte da nota de conteúdo. Faz parte da nota de conteúdo. Então, um texto sem coesão, né, é corte na pontuação, certo? E aqui uma dica. O enunciado é muito importante ali para a coerência. O seu enunciado é um guia. E no aspecto da coesão, que pode ser, né, referencial ou sequencial. Sequencial é de dar sequência, de entrelaçar o texto. E a referencial, muitas vezes, é de você trabalhar no campo da semântica, no campo lexical. Saber usar palavras e expressões sinônimas, né?
Tudo isso é muito importante para a coesão, porque são 2 pontos centrais aqui no arsenal de segurança das estratégias linguísticas. Saber o mínimo, mas o mínimo, pelo menos o foco relevante para coerência e para coesão. Então, estou sendo avisado do tempo, eu tenho ainda 12, mas nós, com essas observações aqui no aspecto desses 5 pontos que vão trazer para você um arsenal de segurança, eu agora sim eu consigo me sentir confortável para conversar um pouco com vocês sobre essa questão do programa discursiva de alto impacto, PRODAI-BND. Né? Como eu falei para vocês no início da nossa fala, no início da conversa, eu fiz como se fosse para mim. Né? Tem 5 meses que eu estudo isso como se fosse para mim, como se eu fosse um participante. Usei mesmo do mais puro senso de empatia. Tem 5 meses que eu venho fazendo pesquisas, né? E fui buscar qualificações também na parte linguística, enfim. Conheci pessoas muito legais nesse meio termo. E eu tenho 2 razões para isso. Por que que eu sinto que dá para ir além? Eu sinto que a nossa devolutiva ela é muito legal. Ela dá uma diretriz muito, muito boa para os alunos, mas a gente pode ir além. A gente pode ajudar sistemicamente, né? Trabalhando isso. E questões simples, às vezes, como questões linguísticas, como, por exemplo, você sabe a diferença entre coesão e coerência? Diga aí. Às vezes, você está aqui me assistindo e você também não sabe, né? Não sabe nem o que é isso, que é básico, mas é importante. Para você começar a entender melhor a etapa subjetiva, se sentir mais seguro, criar esse arsenal. A primeira razão foi essa, transformar positivamente. Né? Eu quero que cada participante, isso tem o DNA do BND, esse programa. Eu quero que cada participante se sinta acolhido nesse aspecto, né? Que faça um programa, e aí é que está, né? Que treine, que evolua. E a segunda razão foi a pedidos. A gente vê, por absoluta impossibilidade mesmo da vida, né? Assim, correria muito grande. A gente vinha tentando lançar esse programa dessa maneira como ele está sendo lançado. E a gente estava tentando encontrar o time certo e agora chegou o momento. O momento é esse. A gente viu que é importante fazer um curso com essa feição, com esse perfil, trabalhar o participante sistemicamente, aliando teoria e prática, né? Teoria mais treinamento. Então, eu conversei com muitas pessoas, apresentei o perfil do programa e tal, e graças a Deus, assim, muito humildemente, é um senso de responsabilidade nosso, a gente sabe que é muito grande, mas as pessoas parece que acharam muito legal, né, assim, a proposta. E é isso, esse nosso treinamento, ele vai trabalhar, né, com uma parte teórica inicial, né, uma mentoria avançada mesmo, que vai trabalhar esses 5 pilares, né. É uma preparação sistêmica, uma teoria. A gente vai passar mesmo teoria avançada, né? Assim, mentoria avançada por meio de videoaulas, videoaulas de estratégias de estudo, estratégias para você compreender a etapa subjetiva, estratégias e técnicas para você entender a cabeça do examinador, resolução de prova, estratégias de resolução de prova, técnicas de blindagem, né? E, por fim, estratégias linguísticas de otimização do texto, né? Isso para as carreiras jurídicas de alto rendimento, porque a parte teórica ela é um tronco que vale para todos, mas no módulo de treinamento a gente fez uma divisão. Né? Você pode escolher um módulo de treinamento que seja afinado, sintonizado ali com a sua carreira, porque é mais por questão das disciplinas. Não podia dar para colocar tudo num bolo só, então nós vamos ter 3 módulos de treinamento avançado, a rigor, com a opção de vocês, né? Que são a primeira, advocacia pública, o segundo, módulo de treinamento avançado opcional, seria para as carreiras estaduais do Ministério Público Estadual, Magistratura Estadual e Defensoria Pública Estadual, e também um módulo de treinamento avançado ali mais orientado para a Magistratura Federal e MPF, né? Assim, ali trabalhando um pouco esses perfis. A ideia é essa, primeiro, ajudá-los a gerenciar o conteúdo que vocês vão precisar assimilar, estudo. Né? A ideia é essa. Não só isso, e além. Estratégias também de otimização do texto,
estratégias de interpretação, de enunciado, elaboração de sumário, resolução de provas. E o programa vai ser dividido em 8 semanas. As 4 primeiras semanas, teoria, como eu falei, as videoaulas que vão ser liberadas na área do aluno, e a parte final é o módulo de treinamento avançado. Serão 5 módulos de aulas, né, de mentoria avançada, né, por meio dessas aulas que serão disponibilizadas na área do aluno. Cada módulo com a finalidade de trabalhar um desses aspectos de maneira mais específica, né? E mais, além disso, para quem fizer parte do plano, terão 2 planos, o plano básico e o plano prêmio. Para quem fizer parte do prêmio, esses vão ter direito, né, a fazer jus à devolutiva BND, que é a nossa devolutiva personalizada, né? Então, além de tudo isso, ainda vai ter, para o plano prêmio, essa devolutiva. Você vai ter o direito de receber a devolutiva envolvendo cada uma dessas questões. Óbvio, esse plano ele é limitado. Não tem como a gente fazer para garantir a qualidade que a gente sempre prima muito em preservar, em manter, né? Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de fazer algum curso com a gente, algum treinamento, mas os nossos treinamentos sempre a gente prima muito por isso, né? A gente prefere não pegar aluno, porque não é uma questão de dinheiro, não. É uma questão de qualidade. Então a gente prefere, às vezes, não pegar aluno para não perder a qualidade do programa. E basicamente aqui vai ser dessa maneira, né? Os planos premium que tem a devolutiva, eles são limitados, porque a energia nossa, isso envolve toda uma preparação. Equipe, coordenação é minha, mas tem uma equipe por trás. A gente precisa treinar a equipe, precisa afinar. E por isso não tem jeito. A energia do ser humano é limitada. E as pessoas que trabalham com a gente, normalmente são pessoas que também têm os seus respectivos cargos públicos, né? E o que é mais legal é que vocês que aí ainda estão me acompanhando, bom, uma coisa legal é assim, que vai ter ainda bônus extra, tá? Bônus extra para quem fizer a matrícula. Eu vou fazer agora, daqui a pouco o lançamento. Quem fizer a matrícula até sexta-feira, dia 11, às 23h59, ainda vai concorrer a 3 sessões, vão ser disponibilizadas 3 sessões de mentoria comigo e mais 3 cupons para ter acesso ao programa Ponto na Mão, cuja turma 2 será lançada agora no próximo mês. Bom, vocês agora devem estar pensando, putz, mas quanto que vai custar isso? E esse programa, esse PRODAI, Programa Discursivo de Alto Impacto, como eu falei, é um programa que vai ter uma mentoria avançada muito forte. Vocês vão conferir o índice dessa mentoria, né, por meio que será ministrado por meio das videoaulas, e vocês vão perceber que realmente eu fiz assim, tentando fechar todos os pontos. E sem prejuízo, eu já adianto, sem prejuízo, quem não conhece o BND ainda, tudo bem, mas quem já conhece sabe assim, que a gente não tem esse negócio de ficar mesquinhando, né? Sem prejuízo de ser dado mais algum conteúdo ali no decorrer, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai mais alguma coisa, né? Isso aí não tem problema. E vocês devem estar pensando e tal, vocês sabem que os cursos preparatórios trabalham com correção personalizada, realmente tem um custo maior por conta de toda essa mobilização da equipe, né? Mas eu conversei com o Jorge, a gente sentou, a gente, né, decidiu fazer algo assim, para esse primeiro programa, algo diferente mesmo, assim, algo que a gente talvez nunca mais vá fazer, porque o custo é realmente alto, mas o que a gente quer é que realmente esse primeiro seja diferente. É o primeiro, a gente está cuidando disso com muito carinho. Então, a gente não vai repetir isso no futuro não, mas dessa vez a gente vai fazer um investimento que se você fosse pagar o valor normal do curso, esse é um curso que sairia por aproximadamente R$ 1.540. Mas a gente vai dar um desconto, né, de 35%. Então, o plano Premium, que é o plano mais caro, ele vai ser R$ 999 para que você tenha acesso completo, não só à mentoria avançada, mas também ao módulo de treinamento avançado e também os laboratórios da rodada, né, que vão ficar inclusive disponíveis, serão gravados e ficarão disponíveis para vocês. Eu realmente confio muito
no que a gente vai entregar. Eu não tenho dúvida que quem participar vai ter percepções diferentes, vai inevitavelmente evoluir, de maneira que nós vamos dar uma garantia, né, incondicional de 15 dias para quem não estiver satisfeito. Manda um e-mail lá e a gente, né, cancela sem problemas, porque de fato nós acreditamos, né? Acreditamos no produto, acreditamos na equipe e acreditamos principalmente no método. Eu fiz, repito, como se fosse para mim. Então, é isso, pessoal. Assim, se você gostou do treinamento, da proposta, que é trabalhar sistemicamente, peço que vocês deem uma conferida na mentoria, no que é que vocês vão, o que é que vai ser passado nessas mentorias, estratégias, em todos esses 5 aspectos aqui, ó. Você gostou? Reflita. Você tem normalmente aí 3 caminhos. O primeiro é ignorar. É ignorar tudo que eu falei. E aí você vai carreira solo. Se for carreira solo também não tem problema. Pega lá o e-book gratuito que eu também passei. É muito legal. Tem muito conteúdo relevante. Vai carreira solo, vai ser feliz. Agora você pode também, se você quiser, garantir sua inscrição agora, né? Garantir sua inscrição agora e mais, fazendo jus a um desconto que a gente não vai repetir. 35% de desconto, que é a turma 1, é o xodó, né? É a primeira. E você vai ter a possibilidade de escolher o módulo de treinamento segundo o seu interesse. É isso. Vamos trabalhar firme, observem atentamente, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês porventura venham a ter. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra, contar com respeito e a deferência de vocês. Eu peço muito obrigado de coração por terem me ouvido e terem ficado até aqui. Tem bônus, tem garantia incondicional, todo conforto. Pessoal, muito obrigado pela atenção. A gente se encontra no Prodai, Programa Discursivo de Alto Impacto do Bono Direito.